Estimados irmãos, caríssimas irmãs, estamos de volta na noite de hoje, evocando a presença dos bons espíritos, a certeza de sua companhia, mas sobretudo rogando a Deus que possa derramar sobre todos nós as suas benesses de paz, de esperança e de tranquilidade. O Evangelho é uma carta antecipadamente construída no plano espiritual e escrita na vivência pelo próprio Cristo. A Boa Nova veio nos trazer os esclarecimentos à época que nós precisávamos ouvir, mas sobretudo ver na prática. O trabalho do Cristo, ele se deu muito mais por suas atitudes do que por suas palavras. Tanto é que elas ecoam na eternidade e jamais ficarão esquecidas ou jamais serão ultrapassadas, porque no processo de implantação do reino de Deus na terra, o Cristo procurou abraçar a todos nós e, acima de tudo, nos fez entender que Ele nos entendia enquanto seres únicos, individuais, carregados de defeitos. Nós nos recordamos que no livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus Cornélius, que é o nosso Emmanuel, ele era pai de uma criança portadora de grave doença, de uma doença desconhecida, cujos médicos à época ninguém conseguia encontrar solução. E a pedido de Lívia, sua esposa, eis então que ele, normalmente os homens atendem às solicitações reiteradas das suas esposas amadas. E como eles não encontraram nenhuma outra solução, eis então que, atendendo uma solicitação da sua esposa, foram em busca desse Galileu que curava as pessoas, que restaurava vidas, que as histórias davam conta de que ele havia curado cegos, aleijados. E o senador Públio Lentulus passou, ao chegar na cidade onde Jesus se encontrava, passou o dia inteiro à sua procura sem obter sucesso. Antes de ser senador, ele era pai, e antes de ser pai, era gente como todas as outras pessoas. Parecia mesmo uma briga entre gato e rato. Quando diziam que Jesus estava em determinado local, ele se direcionava e lá não encontrava. E ao cair da tarde, ele então, cansado, muito mais pela decepção, muito mais pela desesperança, porque ele já havia chegado à conclusão que não encontraria aquele homem, ele então recolhe-se, sentado numa praça, de cabeça baixa, angustiado, com a alma aflita. Ele encontrava-se, como se diz, praticamente sozinho, quando uma voz, diferente das outras, lhe disse assim: tu estás à minha procura? Quando ele levantou a cabeça, deu-se de frente com o próprio Cristo. Ele expôs as suas necessidades e Jesus as escutou sem interrompê-lo, como sempre o fazia.
Então, o Cristo lhe diz: em verdade, a tua solicitação será atendida, não por ti, que só os séculos de sofrimento te farão despertar para o caminho do bem, mas faço por tua esposa e por tua filha, que necessita. Ele então baixou a cabeça, enquanto Jesus olhava para o céu, e ao fechar os olhos, ele escutou a sua solicitação, e quando abriu os olhos, Jesus já não estava mais. Ao chegar em sua casa, como num passe de mágica, a criança que vivia doente há largos anos, há largos períodos, começava a dar os primeiros sinais de melhora, até que no dia seguinte ela estava com a saúde completamente restabelecida. Lívia, agradecida a Deus e a Jesus por aquela intervenção, porém, o próprio senador dizia não acreditar que tenha sido aquele homem, uma vez que ele sequer havia encontrado, tinha tido contato com a sua filha fisicamente. E eis que só os séculos de sofrimento fizeram com que o nosso Emmanuel pudesse despertar. Reencarnaria depois, 50 anos após a sua desencarnação, como um escravo, e depois como sacerdote, e depois como padre Manuel da Nóbrega, contemporâneo de José Anchieta, nas terras do Cruzeiro. Daí vem uma junção do seu nome, porque quando era padre ele assinava Manuel da Nóbrega. E então os espíritas acharam por bem juntar o E ao Manuel. E acabou que Emmanuel quer dizer Deus conosco. E nós evocamos a memória de Emmanuel nessa condição para fazermos uma reflexão na noite acerca do que é viver. Não basta estarmos diretamente com o Cristo, como ele esteve. Não basta termos recebido diretamente do Senhor as determinações que fariam com que fôssemos pessoas melhores. Alguns historiadores, por exemplo, se esquecem ou se esqueceram de anotar que Judas, o chamado traidor, porque ficou marcado na história como aquele que traiu a Jesus, o beijo de Judas. Judas foi escolhido pelo próprio Cristo. Então, se nós fizéssemos uma análise fria, a culpa foi do próprio Cristo. Se ele era o Cristo e poderia prever as nossas atitudes, se ele é o Cristo e nos conhece profundamente, porque em meio de milhares ele escolheu 11, mas escolheu Judas também, porque lá no alto da cruz, quando ele recebeu a lança entre a terceira ou quarta costela do lado esquerdo, a perfurar-lhe o pulmão e o coração, ele disse: tudo está consumado. Era necessário que houvesse um escândalo, como bem disse ele, mas aquele que provoca um escândalo é responsável pelo próprio escândalo. Então, ao escolher Judas, Jesus não escolheu para que ele fosse o seu traidor, absolutamente. Jesus o escolheu para tentar resgatá-lo. E infelizmente os evangelistas não trataram o caso como realmente aconteceu.
Judas foi o apóstolo que Jesus mais ensinou, foi o apóstolo que Jesus mais cuidou proximamente dele. Às vezes, horas seguidas, à beira-mar, Jesus esteve lhe explicando as coisas da vida, e sempre lhe dizia: cuidado com as coisas do mundo, meu filho, cuidado com as coisas materiais. O que ficou gravado, aquela frase que Jesus disse assim: cuidado, porque o teu bolso ainda pode ser a tua perdição. Mas Jesus tentou educá-lo, e o processo de suicídio de Judas se deu exatamente por isso. Porque quando ele pesou, quando a sua proposta, porque Judas não acreditava nunca que Jesus ia se entregar como um cordeiro nas mãos dos seus cruéis perseguidores. Ele acreditava pela virilidade de Jesus, porque Jesus era muito viril. A forma como está escrito o Evangelho, a forma romanceada, uma forma até de quase que um poema, não retrata bem a personalidade de Jesus, porque quando ele se dirigia aos hipócritas, não era passando a mão na cabeça, não era dizendo: vocês são hipócritas, meus queridos. Ele os chamava de víboras, de hipócritas. E houve até quem achasse que Jesus se utilizou de uma corda para dar uma surra nos vendilhões do templo. Mas as palavras de Jesus foram muito mais duras do que um chicote ou do que uma corda naquela oportunidade. Então, infelizmente, o processo suicida de Judas foi construído durante o não entendimento, porque quando ele achava que Jesus iria reagir, quando ele tivesse com a sua vida em perigo, diante da virilidade que ele tinha, diante do poder espiritual que ele possuía, e sobretudo do poder moral, quantos demônios, quantos espíritos Jesus expulsou apenas com a sua presença. Eis então que Judas acreditava: se Jesus for tentado, se a sua vida for tentada, ele reunirá toda a força que tem e haverá de nos salvar, de nos livrar do jugo de Roma. Mas quando ele viu que o seu entendimento estava completamente equivocado, ele então não suportou a vergonha e o seu próprio egoísmo, porque todo suicida é uma pessoa profundamente egoísta, é alguém que só pensa no seu próprio sofrimento, não pensa num minuto no sofrimento dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais, das pessoas que lhe amam. O suicida, antes de ser um covarde, porque foge da luta, é sem sombra de dúvida alguém profundamente egoísta, que está só preocupado com a sua dor. Então Judas lança-se com uma corda no pescoço e parte para o mundo espiritual, onde seria recebido pelos lanceiros de Maria, anos depois de sofrimento no plano espiritual. Chamamos a atenção para essas duas situações, mas também nos lembramos de Pedro, que apesar de ter sido preparado por Jesus, Pedro também traiu Jesus. Não o entregou como Judas o fez, mas Pedro traiu a Jesus. Como todos os outros, à exceção de João, também traíram a Jesus. Quando ele foi preso, todos fugiram, apenas João ficou com Maria durante todo o processo, sem temer nada que pudesse lhe acontecer. E Pedro foi pior do que todos os outros. Imaginem os senhores e irmãos espirituais que aqui se encontram. Jesus chamou Pedro e diante de todos disse assim: Pedro, tu és pedra.
e sobre ti eu erguerei a minha igreja. Jesus não era de jogar confete em ninguém, não era de dizer agrados às pessoas, não era de bajular ninguém. Ele estava falando de verdade. Pedro, sobre ti haverei de erguer a minha igreja. E mesmo antes do processo da crucificação, todos os dias ele lhe dava uma lição, tentando preparar aquela pedra para que nela fosse erguida a sua igreja. E lhe disse: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. E todos conhecem a história que quando ele faz a terceira pergunta, Pedro já estava querendo se irritar, porque Jesus estava perguntando a mesma coisa e ele já estava respondendo. Pois então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas eu quero te dizer que antes do sol raiar, antes de que o galo cante, tu há de me negar por 3 vezes. 3 vezes. Foram 3 vezes que ele perguntou: tu me amas, Pedro? E tu há de me negar por 3 vezes. E assim aconteceu. Quando o soldado aproximou-se dele, disse: conhece esse homem? Ele disse: nunca o vi. Tem certeza? E Pedro o negou por 3 vezes. Então a reação de Pedro ao perceber que estava negando a Jesus, olhando nos seus olhos, apesar de ter sido avisado pelo próprio Cristo, eis então que ele reage, não como Judas para tirar a própria vida, mas para tirar a vida do soldado que estava levando. E de forma até poética, como dizíamos, parece que quando estamos lendo o Evangelho, parece uma coisa bonita de se ver, de se vivenciar. E Pedro, sacando da espada do soldado, decepou-lhe a orelha. Mas Pedro não deu uma espadada para decepar a orelha. A espadada era para cortar o pescoço do soldado. Mas como o soldado tinha treinamento militar e era alguém que estava preparado para o combate, se desvencilha do golpe e a espada corta-lhe a orelha. E naquele impulso de fúria, e nós estamos falando de Pedro, de um espírito das mais altas esferas espirituais, preparado durante muitos anos no plano espiritual, sob a proteção do Cristo diretamente. E eis que Jesus se abaixa, pega a orelha e diz: Pedro, ainda assim é necessário entender que quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. E a devolve para o local, colocando-o como se fosse uma peça colada de volta no soldado. Então a reação de Pedro foi de vergonha por ter negado ao Senhor, mas não era profundamente egoísta como Judas, porque ele sabia que muita gente necessitava dele. E eis então que nunca escondeu isso de ninguém. Todas as vezes que fazia a sua pregação, ele se lembrava: nunca se esqueçam, meus irmãos, de que eu neguei ao nosso Senhor. Eu não sou nada. Eu neguei na hora que ele mais precisou de mim, na hora que ele precisou da minha companhia, e olha que ele me avisou que isso aconteceria. Eu fraquejei. Então hoje eu vos digo que é necessário viver o Cristo intensamente, para que quando chegue a nossa hora do testemunho, nós possamos dizer: sim, eu o conheço, independentemente das consequências. Este é o meu Senhor, este é a criatura que haverá de me levar de volta aos braços de meu Pai Celestial. Este é o meu Senhor, aquele que se fez homem para que nunca mais houvesse escuridão no planeta, aquele que se fez o alimento essencial de nossas vidas para que nunca mais nós tivéssemos fome. Esta é a fonte de água viva, a fonte da qual aquele que a ingere, daquele que a se utiliza,
daquele que bebe de sua água, jamais sentirá sede novamente. Por isso que eu vos digo, é necessário viver o Evangelho em sua intensidade. É necessário viver, criar em nós capacidade de absorver os nossos problemas sem nos deixarmos levar pelos nossos problemas. Então, todas as três figuras estiveram ligadas diretamente a Jesus. Mas por que nós fizemos menção a nosso Emmanuel? Porque o senador Públio Lentulus Cornélios fez parte do grupo que decidiu se crucificava ou não crucificava o Senhor. Parece uma piada de mau gosto, mas a única descrição que existe de Jesus foi feita pelo senador Públio Lentulus Cornélios. E no Vaticano existe uma pintura, que agora me foge o nome do seu autor, mas que lá está escrito: Jesus, pela descrição do senador Públio Lentulus Cornélios. A descrição está no livro Há 2000 anos, e nós sugerimos que os amigos que nos ouvem façam a leitura para saber como era a face do Senhor. Então, colocando as devidas proporções, muitas pessoas procuram os núcleos religiosos para encontrar Jesus, para mudar de vida. Em toda parte Jesus se encontra. E ele disse: quando vos disserem Jesus está aqui, está ali, ou que eu estou acolá, acautelai-vos, porque haverão falsos profetas, haverão falsos cristos, farão coisas de espantar, e nós temos visto isso sempre acontecer. Farão coisas de arrebanhar até os mais esclarecidos. Jesus é vivenciado no interior de cada um, de acordo com o nosso entendimento, de acordo com o entendimento de que nós já podemos alcançar. O Cristo não nos cobra absolutamente nada, não espera nem mais nem menos do que aquilo que nós somos. Porém, nosso egoísmo está vinculado ao imediatismo dos nossos problemas. Quando Kardec separou uma página no Evangelho segundo o Espiritismo para dizer que todos os males da humanidade estavam alicerçados no orgulho e no egoísmo, quando ele nos diz que o egoísmo e o orgulho são as duas alavancas, são as duas pontes que nos levam ao precipício, era exatamente isso que ele queria dizer. Nós queremos tudo no nosso jeito, pedimos coisas que às vezes nem sabemos o que elas poderiam nos trazer. Então, sonhamos. Tem até um samba antigo, né, que o autor diz assim: todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas basta, hoje eu despertei, né? Todo menino sonha com coisas que a gente cresce que não vê jamais. Então, muitos de nós crescemos, mas continuamos sonhando com coisas que não veremos jamais. Continuamos sonhando como menino. E Paulo diria que nós fomos menino, mas muitos de nós ainda continuamos com atitudes de menino. A realidade do cotidiano nos faz entender que tem muito pouca coisa sob o nosso controle. Aquele que acha que está no leme da sua vida, que controla a sua vida, que vive, por exemplo, trabalhando
20 horas por dia para juntar o recurso, para juntar aquilo que vai lhe dar uma segurança financeira, para que você não passe nenhum aperto, está perdendo tempo. Porque se existe algo volátil, algo que é mais etéreo do que material, se chama dinheiro. Uma canetada, uma decisão tomada errada, em 1 minuto, diz Emmanuel, o dinheiro muda de mão e ele circula. Vai se dormir rico e acorda-se pobre. Um dia nós temos grandes fortunas, no outro dia nós temos grandes problemas financeiros para resolver. O próprio Evangelho nos diz que é louvável a tarefa do pai de família que quer construir um patrimônio para deixar para os seus filhos, mas será que no fundo é só isso que o move? Será que é só isso que o faz trabalhar tantas horas por dia para juntar o erário? Será que no fundo desse cesto, como diz lá o Espírito amigo, não existe sempre uma segunda intenção? Tudo pertence a Deus, com exceção do mal, tudo provém de Deus. E assim nós temos visto enormes fortunas desmoronarem quando passa de pai para filho ou de filho para neto, porque são espíritos que não estão preparados para lidar com aquele tipo de vida. Então, Jesus veio nos dizer que a razão para sermos felizes está na própria razão de viver. Os nossos pensamentos egoístas, os nossos pensamentos mesquinhos, os nossos pensamentos limitantes ou limitadores das nossas relações de amor, quando nós ficamos escolhendo a quem amar, acabam nos fazendo muito mais egocêntricos, muito mais egoístas e muito mais orgulhosos. E quando um belo dia os vendavais da vida batem na nossa porta, eis então que, não tendo condições de responder à altura, começamos a pensar na possibilidade de fugir. Nasce então em nós a semente da possibilidade de tirar a própria vida. E aos poucos nós vamos perdendo o encanto pela vida, vamos perdendo o prazer de viver. E parece mesmo que cada problema que nos surge é maior do que aqueles que nós já possuíamos, e vão se acumulando até chegar ao ponto em que a gente pensa que não tem mais saída, que a vida fechou todas as portas, que Deus esqueceu-se de mim, que eu sou um deserdado da sorte. Aí vem um sentimento de culpa, ou um sentimento de autopiedade, ou de se vitimizar. Eu estou nessa situação porque alguém me roubou, alguém me levou para este ponto, alguém criou uma armadilha para mim, alguém, e nós ficamos terceirizando a responsabilidade daquilo que nos acontece. Se nós realmente acreditamos em Deus e temos em Jesus a maior referência possível do que nós chamamos de perfeição, do que nós entendemos por perfeição, nós deveríamos nos envergonhar de evocar o nome do Senhor. Isso sim é evocar o nome do Senhor em vão, é dizer que eu acredito, mas quando eu digo que Deus se esqueceu de mim, eu estou evocando o seu nome em vão, porque acreditar é uma opção. Eu acredito ou não acredito.
mas viver é uma atitude daqueles que têm convicção. Então, o pensamento suicida que nos chega, que é plantado, não é por ninguém, é plantado por nós mesmos. Nós é que começamos a construir a possibilidade de dar um basta em todos os problemas e começamos a entender que se nós não vivêssemos, nós não teríamos esses problemas. E o pensamento suicida começa justamente por esse caminho. Meu Deus, já ouvimos alguns espíritas dizerem assim: eu só queria que essa encarnação terminasse logo, para ver se quando eu reencarnar, eu reencarno numa condição melhor. Mas por que então querer que a encarnação termine logo? Isso é um pensamento suicida. Isso é um pensamento de quem quer abreviar a vida que Deus nos ofertou. Ao contrário, nós devemos aproveitar e dizer, como dizia Jó, falando da sua fé e da sua paciência: Deus me deu, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Ele deve saber o que está fazendo. Então, se o problema me chega, digamos como Jó: Deus deve saber o que está fazendo, porque Deus sabe o que faz, já diz a filosofia popular, e a gente não sabe o que diz, e a gente não sabe o que pede, e a gente não sabe agradecer. Pensamos por um lado e Deus diz não, o caminho é por outro, e o resultado, às vezes no começo nós não conseguimos entender porque Deus nos disse não, mas o resultado é muito melhor adiante do que aquele que nós havíamos projetado na nossa mente infantil, na nossa ilusão espiritual. Então, o mais interessante é saber que ninguém morre, ninguém está sozinho. Então, viver não é uma decisão nossa. Quando nós falamos de vida, inclusive há um ponto nas cartas de Paulo em que os nossos amigos evangélicos e de outras correntes nos criticam com relação à reencarnação, porque Paulo disse que ao homem só é dado viver uma vez, e é verdade. O homem, essa conjunção de espírito, perispírito e corpo físico que nós estamos vivenciando hoje, só vai viver uma vez. Quando nós desencarnarmos, nunca mais teremos o mesmo homem. O homem realmente só vive uma vez, mas o espírito é eterno. Quem reencarna é o espírito e não o homem. Quem reencarna é o ser espiritual e não o ser que está materializado, vestido num corpo de carne. Então, nessa concepção, nós espíritas precisamos entender e ensinar aos nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, que nós não temos o direito, nós jamais conseguiremos morrer, porque a concepção de vida, ela se estende ao infinito. Ela não ela não começa na vida intrauterina e termina no túmulo. Isso é apenas uma passagem, é uma passagem e diminuta, porque o espírito já vivia antes do útero e viverá depois do túmulo com toda convicção. Então, tirar a vida material não vai resolver os nossos problemas. E apesar de que nós, quando estamos sobrecarregados de dores, estamos sobrecarregados de problemas, ao invés de procurarmos o Cristo para aliviar as nossas dores, nós procuramos o método ou o meio mais fácil, que a gente entende ser o mais fácil. E muitos amigos e colegas de
de crença, equivocadamente põe a culpa nos espíritos obsessores. Porque nós, se não tivéssemos obsessores, muita gente não tirava a própria vida. Isso é um ledo engano. Porque os obsessores podem até nos incentivar, mas a atitude é nossa. Nós é que tomamos a atitude e a consolidamos através de vários métodos que nós sabemos que são possíveis de se tirar a própria vida. Por falar nisso, no ano passado nós tivemos uma colega que infelizmente tentou tirar a própria vida. Não conseguiu, graças a Deus, foi socorrida a tempo. E depois que ela saiu daquela situação, voltou a trabalhar, e ela veio conversar comigo e disse o seguinte: olha, quando eu estava internada na unidade de emergência, eis que uma senhora se aproximou de mim e disse: você está melhor, moça? E eu disse: sim, eu estou melhor. Ela havia ingerido vários comprimidos e fez um coquetel. E então ela disse assim: qual é a sua idade? Não, eu tenho 20 e poucos anos. Tá. Você é mãe? Sim, eu sou mãe. Então você é uma perfeita idiota. Você é um imbecil. Aí apontou assim para um leito e disse: sabe quem é aquela senhora que está ali? Disse: não, sei não. Aquela senhora tem 90 anos. Faz vários meses que está lutando para viver. Sabe aquele outro homem ali que está, isso dentro da UTI, sabe aquele outro homem que está ali? Ele sofreu um acidente de trabalho. Ele estava dirigindo e sofreu um acidente. Ele é motorista, ele estava lutando para sustentar a sua família e hoje ele está lutando para sobreviver. Sabe, todas essas pessoas que estão aqui, com exceção de você, todo mundo aqui está lutando para viver. E você, sadia, estava lutando para morrer. Você não passa de uma idiota, você não passa de uma imbecil, porque Deus lhe deu família, lhe deu filho, lhe deu vida. Você devia ter vergonha de ter atentado contra a vida, que é o bem mais precioso que nós podemos ter. Não existe problema insolúvel, não existe problema que não tenha solução. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Tome vergonha na cara e vá viver, porque a razão para viver, não há razão melhor do que a própria vida nos oferta todos os dias. E ela disse que realmente ficou envergonhada. Saiu do quadro e aquelas pessoas todas que estavam lutando para viver permaneceram lá. Algumas certamente não conseguiram, mas ela agora iria fazer por onde não passar a mesma vergonha que passou. Então, meus irmãos, os lanceiros de Maria que socorrem os suicidas são espíritos preparados para lidar com os suicidas, mas eles não conseguem diminuir uma vírgula do sofrimento que cada um possui. Embora que nós gostaríamos de dizer, lembrar que é o quadro de sofrimento, não é uma receita, uma bula, uma receita de bolo que acontece para todos os casos suicidas. A moça que amava Jesus profundamente, na sua loucura, tirou a vida para ir viver com Jesus no céu. O seu suicídio não tem a mesma conotação do suicida que se atira de uma ponte ou de um prédio porque perdeu o seu dinheiro. É claro que não estamos levantando aqui a bandeira para que as pessoas que amam Jesus tirem a própria vida, porque essa não é a proposta.
Estamos querendo dizer que a intenção pesa muito, as circunstâncias pelas quais a criatura foi levada ao suicídio pesa muito. Então, lá pelos anos 70, quando foi fazer uma palestra no interior, Divaldo, está lá escrito esse caso, muita gente conhece, porque está inclusive escrito no Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas. Ao ler o Jornal da Manhã, ele viu que um jovem senhor, pai de 6 filhos, havia se atirado na frente do trem, tirou a própria vida e o seu corpo foi espedaçado. E ele ficou compadecido, embora não soubesse o nome da pessoa. E o Divaldo diz que tem uma caderneta onde ele costuma anotar alguns nomes, para que na hora das suas preces ele não se esqueça da pessoa. Então ele vai seguindo os nomes, e eis então que ele escreveu lá o suicida do trem, e passou a fazer preces todas as noites, durante o seu hábito diário de orar por aqueles que sofrem, ora de uma forma generalizada, e em alguns casos, esses que estão lá em sua caderneta, ora de forma específica. Muitos anos depois, ele estava passando uma dificuldade muito grande, sendo acusado de coisas que não havia feito, e estava passando um processo de profundo sofrimento, porque também é gente. E então, quando ele disse que estava chorando muito no seu quarto, eis então que chegou um espírito, aproximou-se dele e disse assim: mas por que você está chorando? E ele disse: agora foi que eu vi mesmo, será possível que nem chorar eu posso? Ele disse: não, meu irmão, você pode chorar, você tem todo o direito, mas eu acho que você não precisa chorar. Mas meu irmão, será possível que nem chorar em paz eu posso? Se pode, porque eu gostaria de lhe dizer que apesar do sofrimento que você está passando, você é uma pessoa que tem todas as razões para viver feliz. Todas as pedradas que você está recebendo, todas as coisas que acontecem ao seu redor, nada disso tem importância. Eu queria lhe dizer que eu sou o suicida do trem. E então o Divaldo assustou-se: mas como pode? Ele disse: pois é, eu sou o suicida do trem, estou me recuperando. Quando eu me joguei na ferrovia, eu ouvi o freio que o maquinista tentou parar a máquina, o barulho das rodas friccionando sobre os trilhos, e depois todos os vagões passando por cima do meu corpo, me espedaçando. Quando o último vagão passava e eu pensava que o sofrimento estava terminando, eis então que eu ouvia de novo a buzina do trem, o friccionar das rodas e o barulho dos meus ossos sendo triturados. Anos seguidos, não sei quanto tempo, mas no meio dessa confusão mental e de sofrimento, eu comecei a ouvir, eu não sei como, mas eu comecei a ouvir uma voz que dizia assim: Senhor, tem de misericórdia, porque Ele não fez por mal. E a locomotiva voltava, e a buzina, e aquele sofrimento, e os meus ossos sendo partidos, e a voz se repetia: tem de piedade desta criatura que deixou 6 filhos. E eu não sei como, mas certa feita eu acabei por chegar aqui próximo da sua janela,
e vi que era você que orava por mim, quando mais ninguém fazia isso. E então eu comecei a perceber que eu não tinha morrido, e que eu não iria morrer jamais. E as suas preces foram fazendo com que a locomotiva começasse a ficar mais intercalada. O tempo entre um e outro começou a ficar maior. E como você pode ver, hoje eu já me encontro novamente na forma humanoide, bípede. A locomotiva ainda passa, o som ainda tem. Mas sabe qual é o som pior que eu tenho na minha cabeça, meu irmão? É que quando eu tirei a minha vida, a minha filha mais velha, para ganhar o sustento e ajudar em casa, foi para o mundo da prostituição. Então todo o meu egoísmo me fez tirar a minha vida por causa dos meus sofrimentos, mas eles só aumentaram. E a minha responsabilidade aumentou, sextuplicou, porque eu deixei 6 crianças sob a minha responsabilidade, além da minha esposa. Mas eu quero te dizer que aquele que ora por pessoas como eu, que aquele que faz o bem que você faz sem pedir retorno, sem saber a quem está se dirigindo, tem muito mais razões para viver, e viver bem, e viver feliz, do que perder horas chorando com coisas que as pessoas dizem ao seu respeito que não são verdadeiras, com coisas que alguém faz para te tirar a paz. Quem faz o bem não tem tempo para dar importância ao mal que os outros nos fazem. Quem faz o bem não perde tempo com o mal que os outros nos projetam. Quem faz o bem tem a maior razão para viver, e viver feliz e viver bem, tanto no plano material quanto no plano espiritual. E por isso eu queria te dizer hoje: obrigado, meu irmão. As tuas preces me resgataram de onde eu estava. As tuas preces ajudaram os lanceiros de Maria a juntar aquilo que um dia foi meu, aquilo que um dia chamaram de homem. Eles conseguiram restaurar o meu perispírito, e hoje eu posso dizer quão consciente eu sou do ato que tomei, mas principalmente da intervenção do bem e da caridade que você e eles fizeram por mim. Então enxugue essas lágrimas e atende o pedido e o conselho do Cristo: vinde a mim todos vós que se encontrais sobrecarregados de dores, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Vinde a mim sempre que estiverem sobrecarregados. Mas ir a Jesus é enxergá-lo no outro que está próximo de nós. Nem é tirar a própria vida para ir para o plano espiritual, e nem querer, nem ter a pretensão de que o próprio Cristo esteja materializado na nossa frente, porque não é preciso. Nós tivemos hoje a citação de 3 casos daqueles que viveram diretamente com o Cristo, mas não o acompanharam, pelo menos naquele momento. Foi preciso estar à distância, foi preciso estar sofrendo para provar que o meu sofrimento lapida em mim as arestas do mal que eu carrego, que eu construí durante tantos anos. E o Cristo, a quem eu amo e a quem eu busco, onde Ele está, haverá de estar sempre comigo. Então, que nós possamos agradecer sempre,
agradecer pela vida, porque, como dissemos há pouco, nós nem temos o direito de interromper o seu curso e jamais teremos o direito de acabar totalmente com ela, porque a vida prossegue, queiramos ou não. A vida se projeta para o infinito, queiramos ou não, e o nosso infinito é o hoje. Então que o hoje seja o nosso ponto de mutação, o nosso ponto de mudança, mas não da mudança repentina, daquele que diz assim: olha, agora estou bom, eu não vou fazer mais nada de errado. Não é esse o ponto de mutação, não é essa a proposta espírita. É a proposta de reconhecer o que eu preciso mudar, identificar quem realmente eu sou, arrancar de mim mesmo a carapaça, num processo de renovação, como faz a águia quando completa seus 45 a 50 anos de idade. A águia, por essa data, quando conta mais ou menos 50 anos, ela já está quase morrendo de fome, porque as suas garras, as suas unhas estão tão crescidas que ela não consegue pegar presa nenhuma mais, e se pega tem dificuldade de comer, porque o seu bico está muito grande, apontando na direção do peito. Não consegue voar durante muito tempo, porque as suas penas estão velhas, cheias. Então ela toma a decisão dura, mas que só ela pode fazer. Ela vai então, aninha-se no topo de uma montanha, reúne o máximo de comida que pode, para passar um processo aí de alguns meses. Então, a primeira decisão dela é arrancar as penas velhas. Ela arranca todas as penas velhas. Quando termina de arrancar todas as penas desse processo doloroso, ela então arranca cada uma de suas unhas com o seu próprio bico. E depois de arrancar a última unha, ela então bate com o bico na pedra, na rocha, até arrebentá-lo por completo. Então agora ela está sem asas, sem penas para voar, sem garras e sem o bico, num processo doloroso de mudança. Porém, durante os meses que se seguem, novas penas nascem, as unhas começam a crescer novamente e um novo bico vai se formando. E aí então, quando ela está renovada, ela alça voo para viver aí mais 30, 40 anos às vezes, mas porque teve a coragem de fazer o processo doloroso de mudança. Muitos de nós não queremos sentir dor, e por isso vamos morrendo de fome espiritual, vamos morrendo de fome de amor, vamos morrendo de fome porque já não conseguimos capturar mais ninguém pela nossa forma de ser. E assim, meus irmãos, a única e mais justa razão para viver está no próprio fato de respirar, no próprio fato de estarmos, de nos sentirmos vivos, como disse o grande pensador. Ora essa, se eu penso, logo existo. René Descartes chegou a uma conclusão, parece simples, mas não. Ele trancou-se no gabinete de laboratório e passou largos dias, muitas horas analisando a vida, e chegou à conclusão: ora, se eu penso é porque eu existo, e se eu existo é porque alguém assim me fez. E é esse alguém que nós gostaríamos de relembrar, trazendo a letra de uma canção de Roberto Carlos na noite de hoje. Não vamos nos aventurar a cantar, porque nós temos graves limitações musicais, mas nós trazemos
a letra de uma música de Roberto Carlos, que particularmente nos chama muita atenção, nos traz muitas emoções, quando ele diz: quando o sol aquece de manhã o planeta Terra onde eu vivo, não importa em que lugar eu estou, eu olho a natureza pensativo. O vento assanha as águas do oceano, surfa pelas ondas na canção. Quem é que compõe a música do vento? E quem acendeu o sol? Então, aleluia, aleluia, é a conclusão dos meus pensamentos. Aleluia, porque em tudo isso tem a mão de Deus. Quando cai a chuva e molha o chão, meu planeta fica tão florido. Vem a tarde e as tintas lá no céu pintam o horizonte colorido. Folhas, flores e frutos se misturam. Nesse quadro há o amor, a perfeição. Quem é esse agricultor divino? Certamente é o mesmo autor do quadro. Então, aleluia, aleluia. Conclusão dos pensamentos meus. Aleluia. Em tudo isso tem a mão de Deus. Quando chega a noite, eu olho o céu, as estrelas brilham no infinito. Vejo a lua clara sobre o mar. E nesse momento eu reflito. Um ser supremo em tudo isso existe. Deus, a luz maior, a explicação. Tudo vem de suas mãos divinas. O céu, a terra, o ar, o mar, a vida então aleluia, aleluia pela vida. São os meus pensamentos e eu concluo dizendo aleluia, porque em tudo isso tem a mão de Deus. Muita paz para nós todos, hoje, amanhã e sempre.